Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos ver da quinta petição do Pai Nosso. Questão 309. Que pedimos na petição: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? E responde o Catecismo. Na quinta petição, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, pedimos a Deus que nos perdoe os nossos pecados, como nós perdoamos aos que nos ofendem. Esta petição, a quinta, é muito importante, porque os senhores sabem que mudaram o Pai Nosso, não? Colocaram perdoai as nossas ofensas. Em nossa língua portuguesa, nunca se rezou perdoar as nossas ofensas, mas o pós-concílio mudou. E por que nós temos uma crítica a respeito? Primeiro, que quem ensinou a rezar o Pai Nosso é a sabedoria encarnada. Não existe ninguém mais sábio e inteligente do que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele ensinou os apóstolos a rezar, Ele ensinou a rezar direito. Nós temos que ter bom senso sempre, hein? E como Deus ensinou direito, então está certo. É simples, não precisa fazer um raciocínio complexo. A verdade encarnada que ensina a rezar, ensinou a rezar com verdade, acertadamente, perfeitamente. E como nosso Senhor ensinou, perdoai as nossas dívidas. Aí os senhores vão falar, mas padre, parece que é um sinônimo, porque o catecismo está dizendo que isso quer dizer que Deus perdoe os nossos pecados como nós perdoamos ao que nos ofendem. Sim, sinônimo não, mas dentro da ideia de dívida também estão incluídos os nossos pecados. Agora, se nós só pedimos perdão dos nossos pecados, nós não vamos pedir perdão de outras muitas dívidas que temos para com Deus nosso Senhor. Agora, a ideia de dívidas abarca os pecados, mas a ideia de ofensas não abarcam todas as dívidas. Os senhores me entendem? Então vamos ver isso. Nós devemos a Deus nada mais e nada menos do que tudo que nós recebemos de Deus. Por quê? Porque Deus não tem o dever, a obrigação de nos dar absolutamente nada. Ele nos chamou à existência por sua infinita bondade. Ele nos mantém na existência por sua infinita bondade, misericórdia e etc. E Ele nos mantém com sua providência, com seu governo, com sua infinita delicadeza, como a mais amável de todas as bondades possíveis e concebíveis. Assim que nós temos para com Deus só em um dia, o dia de hoje, inúmeras graças, inúmeros benefícios que Deus nos deu e nós devemos ser-lhe pelo menos grato. Agora, como nós vamos agradecer a Deus e retribuir por todas as coisas que Ele fez por nós? É praticamente impossível. São tantas graças que nós não conseguiremos nem eternamente no céu. Vai chegar um momento que fala, ufa, pronto, satisfiz minhas dívidas para com Deus. Não, porque lá no céu nós vamos ser mais devedores ainda de Deus, porque nos dará a sua glória, estaremos na sua casa e reinaremos com Ele por um favor imenso que Ele dá aos que se salvam. Então as dívidas nossas para com Deus são infinitas. Agora, quando o bom Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ensinou a rezar, Ele disse, perdoai-nos as nossas dívidas. E é verdade que os nossos pecados acrescentam mais, porque nós ficamos devedores, devendo a Deus o que nós subtraímos pelas nossas ofensas, pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. Mas ao pedir que Ele perdoe as nossas dívidas, nós abarcamos os nossos pecados e todas essas coisas e muitas outras que eu não enumerei para não passar uma eternidade falando, porque são eternas as nossas dívidas para com Deus. Então a ideia é a seguinte: perdoai as nossas dívidas, Senhor. São tantas as nossas dívidas,
perdoamos aqueles que nos devem também. É verdade que muitos aqui entendemos porque nos devem às vezes o respeito, a caridade, a gratidão e etc. Mas só que são pecados muitas vezes, mas nós devemos tantas coisas para um ser humano que necessariamente não é um pecado. Por exemplo, aos nossos pais. Quem poderá pagar a seu pai e sua mãe, bem ou mal, hein? Vamos entrar no X da questão. Todas as coisas boas que eles fizeram por nós. Se eles não tivessem nos feito, nós não estaríamos aqui. A nossa vida é graças a Deus e nossos pais. A começar por aí. E assim nós temos dívidas imensas para com nossos pais. E vamos a outro devedor que nós devemos muitíssimo, que é a nossa pátria. No nosso caso, nosso querido e tão sofrido e desprezado Brasil. Quem poderá pagar a esta terra todos os benefícios que ela nos fez? Bem ou mal, hein? Tem gente que não gosta de ter nascido aqui, mas olha, existem coisas piores. E bem ou mal é um país que tem muitas bênçãos de Deus inúmeras, quer naturais, quer sobrenaturais. E como vamos poder retribuir essa pátria que Deus nos deu, essa pátria? Deus nos deu os nossos pais. Deus nos deu o ser. Então são 3 devedores que nós devemos para sempre. Então, à medida que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas tem 3 devedores que vamos dever para sempre. A saber, Deus, pais e pátria. Agora, outras pessoas são aqueles que convivem conosco, que às vezes nos ofendem, são ingratos, nos maltratam. Então, à medida que nós perdoamos estes, Deus nos perdoará essas dívidas na medida do possível, as dívidas imensas e inúmeras que temos para com Ele. Agora, os senhores entendem a diferença do Pai Nosso? Se eu falo ofensas, eu não abarco todas essas coisas. Mas se eu falo perdoar as nossas dívidas, eu abarco as nossas ofensas e essas inúmeras dívidas que Deus sabe quantas e quais são. Por isso, eu repito, nós temos que ter bom senso, hein? Pode ser papa, bispo, o mundo inteiro falar, não, vamos dar o Pai Nosso. É uma estupidez, porque Deus ensinou a rezar com perfeição. É a oração perfeitíssima, não tem que mudar nada. Quando se muda uma coisa perfeita, se estraga. Porque ninguém pode fazer algo melhor do que o perfeito. E quem fez o perfeitíssimo? Nosso Senhor Jesus Cristo. E qualquer toque na perfeição é estragar a perfeição. Então rezemos como nosso Senhor nos ensinou, perdoai as nossas dívidas. Pode dizer que foram papas ou bispos ou o mundo inteiro que mude, mas olha, quando saiu da boca de Jesus Cristo, nosso Senhor, estas palavras saíram dívidas. E é assim que nós devemos rezar como saiu essa oração dos lábios do nosso Redentor. Por que nossos pecados são chamados dívidas? Questão 310. Nossos pecados são chamados dívidas porque por causa deles devemos satisfazer a divina justiça, seja nesta vida, seja na outra. Então, toda vez que nós pecamos, nós ficamos devendo a Deus. Por isso a ideia de satisfação para expiar o pecado, hein? E agora, como que é isso? Eu me confesso bonitinho, arrependido, contrito e humilhado, e aí está tudo resolvido? Não. Por isso o padre, depois de dar a absolvição, ele diz assim, todo bem que fizerdes e todo mal que suportardes, seja para ti aumento de graça e prêmio de vida eterna. Ou seja, eu tenho que sofrer algumas coisas e praticar muitas boas obras para pagar aquele mal que eu fiz, que Deus me perdoou, mas eu tenho uma dívida com Ele, uma a mais, não a pagar, certo? Então, quando dizemos perdoai as nossas dívidas, abarca os nossos pecados, mas só que abarca muitas outras inúmeras e incontáveis, em realidade, dívidas para com Deus. E nosso Senhor coloca aqui o como. Então, à medida que nós perdoamos aqueles que nos devem, nós seremos perdoados por Ele. Então, tem uma condição aqui. Se nós não sabemos perdoar, Deus não obteremos perdão das nossas dívidas. Mas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores, nós que somos devedores de Deus, seremos perdoados por Ele.
Tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes as pessoas pensam que a confissão é só a confissão. Primeiro tem que ter arrependimento, tem que ter propósito de emenda de vida e tem que estar disposto a satisfazer pelo crime que fez. Tem que saber aí reparar o mal causado na medida do possível. E depois tem que pedir sempre a Deus, hein? A nossa vida, por sermos pecadores, consiste praticamente em pedir continuamente a Deus o arrependimento de nossas faltas. E ter diante a dívida imensa que temos para com Deus e viver na humildade, que esta é a conduta digna de semelhante devedor, como nós somos, nossa alma diante de Deus. Os que não perdoam ao próximo, pode esperar que Deus lhes perdoe? Os que não perdoam ao próximo não têm razão alguma para esperar que Deus lhes perdoe. Tanto mais que se condenam por si mesmos, dizendo a Deus que lhe perdoe, sem que eles perdoem ao próximo. Agora vamos ser sinceros, hein? Às vezes não é fácil perdoar ninguém, ou certas ofensas recebidas. Mas nós temos que ter presente uma coisa. Uma coisa é a dificuldade de perdoar, que Deus conhece muito bem, e a outra coisa é não querer perdoar. Quando nós queremos perdoar uma pessoa, seguimos, nós estamos ainda no reto caminho, desde que nos esforçamos para perdoar aquilo que foi feito. Agora, se nós aí estamos petrificados no mal e fechados para não perdoar o próximo, ao petrificar o nosso coração para o próximo, ele fica fechado para Deus também, nosso Senhor. É assim de simples. Agora, quando existe uma dificuldade de perdoar alguém, nós devemos rezar e pedir a Deus a graça de perdoar o próximo. Mas não é assim de boca para fora, é tirar a ofensa que nós levamos no coração. A ferida fica, hein? Tem gente que diz que perdoar é esquecer tudo. Não existe uma tecla delete na nossa alma e ficar apagado. Não, uma palavra dita, um tiro dado, não tem como reverter e fechar e não tem, a máquina do tempo não existe. Dito está. Feito está. Mas tem como considerar a fraqueza do próximo, considerar que também às vezes nós merecemos aquelas ofensas para nos humilhar e falar, não, que Deus lhe perdoe, eu também lhe perdoo e pronto. Tudo resolvido, desde que seja com sinceridade. Então é isso que Nosso Senhor espera das almas que rezam o Pai Nosso.